Vamos falar de Pedaço de Mim, essa série barra novela da Netflix que poderia muito bem ser uma novela da Glória Pérez ou do Manuel Carlos. Eu vejo muito nessa história aquele conflito de barriga de aluguel, quem tá com a razão, o filho fica com quem, ou de Por Amor, onde a mãe toma aquela atitude drástica de trocar o filho vivo pelo filho morto da própria filha. E isso tudo me fez pensar que a Globo perdeu uma ótima ideia, uma ótima sacada para ser o fio condutor de uma novela das 9. Comeu barriga, dormiu de touca, a Netflix fez. É sobre Pedaço de Mim da Netflix que eu vou conversar com vocês hoje aqui no canal Olic. Bem-vindos, eu sou o Edmar Olic, você está aqui no canal Olic no programa Falando de TV, hoje para falarmos de Pedaço de Mim da Netflix, mas antes eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Olic, para se inscrever, apertar o sininho de notificações e é claro, dar aquele like feliz e contente, porque esse like vai ajudar nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Quer ajudar um pouco mais? Curte, comenta e compartilha nosso conteúdo. E agora nós também temos aqui no canal Olic o clube de membros, se você quiser e principalmente se puder, será uma honra ter você aqui como um dos nossos apoiadores do canal. E é claro que fazer parte do clube de membros vai te dar benefícios. Pedaço de Mim estreou na Netflix no dia 5 de julho. É uma série barra novela de 17 capítulos, escrita pela Ângela Chaves. Ela já tinha escrito a novela Éramos Seis, a versão da Globo de 2019. E ela também já tinha sido colaboradora nas novelas Celebridade, Páginas da Vida, Viver a Vida, Em Família, Rockstar e foi coautora da macrosérie ou a mini novela Os Dias Eram Assim. Eu tenho que acrescentar que ela também foi a roteirista da série que vai estrear na Netflix, ou já estreou, conforme o tempo que você está vendo esse vídeo, a série Cena, e o roteiro é da Ângela Chaves. E agora ela está aí na Netflix com um Pedaço de Mim. Uma série que me chamou a atenção logo de cara pela premissa, né? Essa história de uma mulher ficar grávida de gêmeos, sendo que cada filho é de um pai diferente. Bem, só essa informação já dá um nó na cabeça, né? E já leva, puxa vida, que coisa interessante. Isso vai dar pano para manga. Por isso que eu falei no começo do vídeo que isso daria sim uma novela das 9, cheia de conflitos, uma novela de Glória Pérez. Tinha tudo a ver, né? Ou uma novela da própria Ângela Chaves, né? Mas que caberia muito bem numa trama das 21 horas da Globo, vocês não acham, não? Só para dar uma ilustrada, eu vou ler a sinopse da história, tá bom? Pedaço de Mim é um melodrama contemporâneo produzido pela Netflix. Acompanha a história de Liana, uma mulher que passa pela condição rara de superfecundação heteroparental, uma gravidez de gêmeos de pais diferentes. Na trama, Liana sempre sonhou em ter um filho com seu marido Tomás, mas tudo muda na noite que ela descobre que ele estava sendo infiel a ela, ou seja, o marido estava traindo, né? No mesmo dia, ela é vítima de um abuso, piorando ainda mais a situação. Logo em seguida, ela faz um teste de gravidez e recebe a notícia de que será mãe de gêmeos, mas cada bebê tem um pai diferente. Ela tentará ao máximo manter a condição chamada superfecundação heteroparental em segredo, mas estar envolvido em um turbilhão de dramas e sentimentos conflitantes torna tudo ainda mais difícil, inclusive a dúvida se conseguirá amar os dois filhos da mesma forma. Gente, eu vou começar falando aqui da história e vou logo alertando para vocês. É claro que vai ter spoiler. Então, se você ainda não assistiu a série e está querendo, assim, ter a surpresa, é melhor você parar esse vídeo por aqui. Depois que você assistir, você volta aqui futuramente e continua assistindo esse vídeo daqui para frente, tá bom? Inclusive, eu recomendo, se você ainda não assistiu, é melhor assistir sem nenhum spoiler, porque é muito mais interessante você ter as surpresas a cada momento, certo? No elenco nós temos a Juliana Paz fazendo a Liana, a protagonista, a mulher que fica grávida de gêmeos de pais diferentes. O Vladimir Bricha, que faz o Tomás, o marido da Liana e o pai de um dos filhos da gravidez. O Felipe Abib, que faz o Oscar, o pai da outra criança dessa gravidez tão inusitada. No caso, o Oscar é o pilantra aí,
é o que fez mal para a Liana. Para não dizer uma coisa mais forte aqui no nosso vídeo, mas ele foi o abusador da Liana e acabou causando essa gravidez diferentona. Aí temos também a Paloma Duarte fazendo a Silvia, a personagem mais sensata dessa história, ao lado do marido dela e do filho dela na novela, que é o Vicente, feito pelo João Vitti, e o filho dela, né, o Inácio, que foi feito em várias fases da novela por vários autores diferentes. Um menino que no começo, na infância, ele enxerga com dificuldade e depois, conforme vai ficando mais adulto, ele acaba ficando cego totalmente. Mas principalmente a Silvia é a única pessoa sensata dessa história toda, viu? Ela, na verdade, nos representa dentro da história, porque ela diz tudo aquilo que a gente quer dizer, ela fala por nós, porque lá dentro é todo mundo com meias palavras, não fala tudo, fala pela metade, defende o lado errado e ela tá sempre, assim, falando as coisas perfeitas na hora certa, com a coerência, com a sensatez. Enfim, a Silvia é a personagem que é impossível alguém não gostar. Eu preciso começar a falar sobre a quantidade de capítulos dessa série barra novela. 17 parece pouco para uma novela, muito para uma série. E essa questão de se é novela ou se é série, o que é esse produto da Netflix, vem aí, sabe, virando assunto nas rodinhas de conversa sobre novelas, séries. Mas no meu ponto de vista, ela não é nem uma série, nem uma novela. Ela poderia ser uma minissérie, aquelas clássicas minisséries que a Globo fazia antes. Ou seja, é quase uma mini novela e uma obra fechada, porque já está toda gravada, né? Mas eu gostei do jeito de contar a história. A fotografia é muito bonita, as posições de câmera. A gente sente um diferencial nessa obra. E eu acredito que uma das coisas que chama a atenção, que a gente olha e percebe que, pô, isso aqui não é aquilo que a gente vê na Globo, é que não foram feitos cenários para Pedaço de Mim. Foram todas locações reais. Então a casa é uma casa real, o escritório é um escritório real, todos os ambientes são reais, então tudo fica muito mais verossímil. E aí coloca a Globo numa sinuca de bico, né? Porque ela tenta fazer uns cenários muito realistas, mas quando a gente olha uma locação real, aí a gente percebe que o mais verossímil que a Globo tenta fazer os seus cenários ainda fica parecendo cenário quando a gente olha locações reais. Isso me agrada, eu gosto de locações reais. Eu sei que uma novela com 200 capítulos, com cento e tantos capítulos, é impossível você ficar arrumando locações, né? Fica muito onerosa a produção, mas que realmente é um diferencial a locação, eu pelo menos me chamou a atenção. Mas voltando para a quantidade de episódios barra capítulos, que são 17, no meu entender, para contar essa história, precisaria no máximo de 10 capítulos. Isso responde à pergunta de quem está questionando: será que Pedaço de Mim tem barriga? Sim. Pelo menos 7 capítulos, no meu ver, poderiam ser eliminados. Daria para contar essa mesma história em 10 episódios, teria ficado mais enxuto e mais agradável de ver. Eu senti em vários momentos que era quase que, tipo, temos que fazer mais capítulos porque tem que render mais história aqui. E a barriga que mais chama atenção é quando o Marcos bate a cabeça e perde a memória. Gente, aquilo ali andou em círculo. Se tirar o acidente do Marcos e emendar um pedaço no outro na história, não muda nada. Aquilo ali só serviu para ter mais capítulos, ou seja, encheção de linguiça, no meu ponto de vista. E ter que revelar para o Marcos tudo novamente, que já tinha sido revelado antes do acidente. Pra que aquilo, né, gente? Ficou muito andando em círculo. Muito barrigão. Inclusive, uma curiosidade que o Marcos, adulto, é feito pelo filho da Andréa Beltrão, com o diretor da novela, o Maurício Farias. Alguém pode falar, nossa, nepotismo. O diretor colocando o filho para fazer um dos personagens importantes da história. Mas eu não acho que ele fez feio, não. Eu acho que ele mandou muito bem. Era um personagem que exigia muito e ele deu conta. Pedaço de Mim, apesar de ser uma série Netflix, é produzido por uma produtora brasileira, a Fábrica, que inclusive já tem vários produtos feitos aqui no Brasil que foram feitos por essa produtora, a Fábrica. Isso significa que a gente tem potencial para produzir coisas bacanas aí, né? Apesar de que lá no final da história, né, quando tá com fogo na casa, aquele incêndio ficou muito fake, né?
muito irreal. E depois a casa aparece, depois do incêndio, e a casa, no incêndio, parecia que estava sendo toda destruída, e depois a casa tá toda lá inteirinha, intacta. Então uma coisa bem, sim, pra mim foi uma falha ali. Sem contar que o próprio incêndio mesmo ficou muito fake. Vocês não acharam, não? Pedaço de Mim tá fazendo sucesso pelo mundo inteiro, tá fazendo a Netflix comemorar, rir de canto a canto. Isso deve ser um presságio para que teremos novas produções nesse estilo. E é o que provavelmente deva acontecer. Como a maioria das pessoas, eu também gostei muito da atuação da Juliana Paz na novela, na série. Achei que ela conseguiu imprimir toda a carga dramática e sofrimento e angústia que o personagem precisava durante todo o percurso. E ela teve vários momentos terríveis, né? Desde o momento que ela foi abusada pelo amigo Oscar, aquele cretino, né? Até depois, quando ela descobre essa gravidez, descobre que um dos filhos não é do marido, ela pensa até em tirar os filhos, depois resolve contar para o marido. Eles pensam ainda em de repente tirar um dos fetos, mas aí descobre que não tem jeito de tirar um sem de repente prejudicar o outro. Então vamos com essa gravidez adiante, né? Mas o curioso é que o Tomás, que foi o que de fato traiu a Liana na verdade foi abusada. Mas o Tomás passa a novela inteira chamando a mulher de traidora. Que cara de pau, né? Ele no início da trama já se mostrava um cara assim, bem questionável. No começo da história a gente só tem ódio do Oscar, a gente só tem raiva do Oscar. Inclusive o Oscar morreu porque praticamente ele exigiu que matassem ele, né? Ele fez de tudo, virou um psicopata na história. Inclusive eu achei até que passou um pouco do ponto. Essa insistência dele, essa obsessão dele de atrapalhar a vida da Liana e do Tomás. O Oscar, sei lá, um rebelde sem causa, porque qual era a vantagem dele? Não queria ser pai, não queria pagar pensão, tava nem aí. Era só para destruir mesmo, né? E indo atrás. Depois queria dinheiro, né? Porque o Tomás do nada ofereceu dinheiro para ele. Muito estranho também, eu achei a questão do Tomás ser preso por tanto tempo, sendo que o cara foi morto dentro da casa dele, ou seja, o cara foi lá na casa dele. Mas isso parece que não foi nenhum precedente lá na hora de dar uma pena de 12 anos pro Tomás. E o Tomás, depois que foi preso, o que que virou? E embirolou, né? Já não era grande coisa e quando saiu ficou um maluco. Vamos falar a verdade? Vamos querer a verdade? Só quero a verdade. Mas engraçado que ele, se separaram, ele nunca falava em Bíblia e em Deus, né? Ele não fazia uma referência explícita para uma religião, né? Ele era só que ele conheceu a verdade, tinha que ser tudo a verdade. A verdade até a página 2, né, seu Tomás? Que era só até onde você te convinha, né? Que você tinha amante, meu querido, né? Relacionamento embaixo do pano. Bem, tava querendo virar político depois, né? Então, tudo meio que faz sentido. É uma coisa esquisita nessa série, né? Parece que todo mundo, assim, tá fora do eixo. Porque a história dos pais do Tomás não aceitarem o Marcos depois que descobre que ele de fato não é neto de sangue, não faz sentido nenhum, né? Porque depois que você. O rapaz já tá com 17, 18 anos, você já tem uma vida de carinho com a pessoa, e agora eu não quero mais nem saber da pessoa, porque eu descobri que não é neto de sangue. O amor acabou de uma hora para outra, assim, é uma chavinha. É um pessoal muito esquisito, né? Por isso que eu digo, né, que a única pessoa sensata nessa história que fala aquilo que a gente quer falar lá dentro da história é a Silvia, né? A Silvia parece que é uma infiltrada, é um espectador dentro da própria obra, porque ela fala tudo aquilo que a gente quer falar, tudo aquilo que é coerente, claro, lúcido. Ela está falando lá dentro, mas parece que ela está falando para as paredes, né? Na verdade, o único núcleo sensato dessa novela, barra série, é o núcleo da Silvia, né? E tanto ela, quanto o marido, o Vicente, quanto o filho dela, o Inácio, são todos, assim, racionais, coerentes, normais, né? Simples assim, normais, eles são normais. E o resto dos personagens são tudo meio que. O que é isso? Mas eu entendo que para a história andar, teria que ter esse pessoal meio conflituoso, esses absurdos pra gente se irritar. Mas eu acho que às vezes eles pesaram a mão. Porque essa história dos avós
do Marcos rejeitarem ele, não faz sentido, não faz sentido. Assim como a Débora, que é amiga da Liana, sempre ficar desconfiando e colocando em xeque o que o Oscar tinha feito com a Liana. Será que você não deu uma brecha? Será que foi isso mesmo que você está falando? E a amiga da onça, hein? Mesmo ela sabendo o tipinho de irmão que ela tinha, né? O Oscar, ela sempre soube que nunca foi flor que se cheire. Mas tá bom, né? Prefere acreditar no tranqueira do irmão do que na amiga que tá em desespero, né? Como eu falei anteriormente, o Oscar praticamente implorou para ser morto, né? Fez de tudo. As pessoas não queriam matar ele, mas ele procurou a morte assim, alucinadamente. Foi o que aconteceu. Mas eu imaginava que ele ia demorar mais na história, porque ele era o grande vilão, que ele ia acabar morrendo mais pra frente, mas ele acabou morrendo bem no início. Aí foi preciso criar um outro vilão. Aí o Tomás tomou conta desse espaço e virou o grande vilão da história. Muito esquisita essa transformação do Tomás, mesmo ele mostrando lá no início da história que ele já não era uma pessoa assim muito certa da cabeça, né? Tinha indícios. Eu não sei se você percebeu também, mas depois que os meninos cresceram, o Marcos e o Matheus, que estavam lá na escola, tinha um colega de escola que era um pá virada parecendo o Oscar, mas agora na versão jovem. Inclusive até parecia fisicamente um filho, um possível filho do Oscar. Talvez até seja, né? Se tiver uma segunda temporada, vamos descobrir que o Robson é, na verdade, um outro filho do Oscar. Porque, gente, assim, a índole é muito parecida com a do Oscar. E vivia atazanando o Marcos e o Matheus. Por fim, foi até lá na casa da montanha, lá num lugar meio afastado, para contar toda a verdade pro Marcos. E, gente, é só de picuinha, né? Gratuito. O cara se deu o trabalho de pesquisar para descobrir quem era o pai dos meninos, para depois pregar um monte de papel na escola. Ali era um momento malhação de pedaço de mim, né? Deu para perceber que aquele núcleo, naquele momento da história, era o núcleo malhação. Eu vi algumas críticas sobre a série, dizendo que, nossa, como todo mundo se conhecia, por exemplo, o Matheus namorava a menina que foi adotada pelo casal que ia adotar o Marcos lá no começo. Gente, eu achei tranquilo, porque eu acho que as histórias dentro de tramas têm que se conectarem. Os personagens têm que estar entrelaçados às histórias. Então, para mim, eu acho que isso é até um ponto positivo em vez de ser negativo. Um ponto negativo que eu penso, que eu agora lembrei falando dos pais adotivos, aqueles pais que iriam adotar o Marcos, é que parece que eles dois envelheceram com o passado, passou quase 20 anos a história, né? Eles envelheceram, o Tomás também envelheceu, os pais do Tomás também eu percebi que envelheceram, o Vicente, o marido da Silvia, também deu uma envelhecida na barba, tudo. É claro que as crianças também cresceram, né? Mas o resto do elenco tava igualzinho, né? Ficaram no formal, não criou uma ruguinha, não criou um cabelo. Tudo bem que as mulheres costumam pintar o cabelo, às vezes, né? Mas, sei lá, pelo menos uma expressão. Poderia ter feito uma ruguinha, ou então ter repuxado no começo da história para depois dar uma soltada, deixar aparecer alguma ruguinha, porque passaram-se quase 20 anos e os atores, quase todos, estavam iguaizinhos. Aí vamos dizer assim, o tempo passa diferente para algumas pessoas, né? Para uns o tempo é cruel, para outros o tempo é benevolente. Nem parece que passou o tempo para elas. Se bem que a gente também conhece algumas pessoas que são assim na vida real, né? Você olha uma pessoa e fala, nossa, você parece que o tempo não passou para você. E você olha um outro e fala, nossa, embarangou, hein? Olha, ficou ruim aí o trem. Mas enfim, são observações, detalhes da história que não tiram o valor da obra e que no frigir dos ovos tem mais pontos positivos do que negativos. Mas eu tinha que pontuar alguma coisa aqui, e até para a gente trocar ideia. É claro que tudo que eu estou falando aqui você pode discordar e tá tudo certo, porque como eu sempre digo aqui, gosto é igual nariz, cada um tem o seu, e é para ser respeitado, é claro. Agora, se você concorda comigo, ou discorda, ou lembrou de algum outro ponto que eu não listei aqui, coloca nos comentários. Vamos de repente até criar uma parte 2 desse vídeo, né? Eu comentando os comentários de vocês aí embaixo. Vai depender do engajamento, é claro, né? Uma coisa que me incomodava, né, acho que era para incomodar mesmo, é que a Liana, mesmo sendo a vítima, ela
o tempo inteiro era sendo julgada como a errada, a depravada, a traidora. Gente, o que é isso? E ainda sendo julgada por todo mundo. Francamente, que coisa, né? Mas acaba a gente criando mais empatia por ela, né? Mas aquela do Tomás, depois no final, endoidar de vez, ao ponto de tacar fogo na casa para matar o próprio filho, porque ele na casa lá não tava só a Liana e o Marcos, tava o Matheus também lá dentro. Ele queria matar todo mundo? É isso mesmo? Ainda bem que foi preso. Espero que agora pegue uma prisão pelo menos uns 30, 40 anos, porque realmente ele não tem condição mais não. Ele não tem mais salvação não. Não tem. Dali, onde menos se espera que não sai nada mesmo. Essa série podia se chamar A Sofredora, né? Porque Liana ou mulher para sofrer, viu? Do começo ao fim. Enquanto o canalha do marido traiu ela antes e depois traiu durante o casamento, porque quando ele estava na prisão, ele ficava lá com a amante, que a amante ia lá fazer visitas íntimas. Depois ele continuou com a amante. Ela ali, se resguardando, esperando o marido, né? Como ela mesmo disse, né? Eu meio que fiquei presa junto com ele nesse período. Enquanto ele estava lá na prisão, eu me senti presa também. Ou seja, não ficou com ninguém. Mesmo o professor, o tal do Dante, né? Cortejando, rodeando. E acabou que eles ficaram juntos e depois meio que não ficou, né? Porque ele precisou ir para São Paulo, a filha dele meio que atrapalhou um pouco a história, mas deu a entender que parece que futuramente eles vão poder ficar juntos. Mas este momento, felizes para sempre, não teve, né? Teve um final condizente ali com toda a família lá no jardim, com aquela casa que tinha acabado de pegar fogo e que estava lá intacta, né? Então, tudo bem, mas vamos fazer vistas grossas. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, valeu e até mais. Tchau!